paz do Senhor, queridos e amados irmãos, voltamos novamente aqui da sequência em nossa lição, fizemos uma pequena pausa ali e vamos dar sequência em nossa lição. Aqui na introdução diz assim, só para você se localizar, aqui na introdução da nossa lição de número 9, que fala sobre resistindo à tentação no caminho. Diz assim: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus 6,13. Escola Bíblica Dominical. Crente bom de Bíblia, manuseia sua espada aí. 6,13 diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso, nessa lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação. A maneira como o Senhor enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus 6, 26, 41. Foi o que nós lemos agora há pouco. Então, Jesus dá essa recomendação para nós. Para quê? Para que a gente não caia em tentação, para que nós não entremos em tentação, nós precisamos vigiar primeiramente. Vigiar e orar. É como ele colocou aqui o pastor Zé Gomes. Nós como crentes, nós como cristãos, perdão, nós iremos sempre enfrentar a tentação. Ela vai fazer parte da nossa rotina espiritual. Ela vai fazer parte da nossa rotina de soldado de Cristo. Ela vai fazer parte da nossa vida militar espiritual. Ficou até engraçado eu falar isso, né? Vida militar espiritual. Porque nós somos soldados de Cristo, sempre a gente fala, eu sou um soldado de Cristo. Então, como soldado, haja como soldado. Eu tenho que agir como soldado. Eu tenho que treinar, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar sóbrio, eu tenho que estar com minhas faculdades mentais em ordem. Eu tenho que estar completamente sóbrio do que estou fazendo. Então ele coloca assim, a tentação é algo que o crente enfrentará no começo da caminhada? Não. Enfrentará ao longo de sua jornada. Então, eu passo tentação no começo da minha caminhada com Cristo, da feita que eu aceito a Cristo como Salvador e Senhor de minha vida, e depois, né, vai andando, você vai andando, subindo degrau, você vai se fortalecendo, mas vai continuando, o processo vai ser contínuo. Você começa a andar com Cristo, o inimigo vai se levantar e você vai passar por tentações, por provas, por testes. Não vai ter folga não. Porque agora eu sou filho de Deus, agora eu sou servo de Cristo, vou viver só mar de rosas. Não! Vai haver tentações, vai haver tribulações, vai haver dificuldades, vai haver problemas. E nós iremos passar por tudo isso triunfantes com Cristo. Por quê? Ele que nos ajuda, Ele que nos orienta, é Ele que garante a vitória para nós. Agora vamos para ponto 1. A tentação em sua esfera humana. A esfera humana. Ou seja, agindo dentro do ser humano. Vamos escorrer e mostrar como é que age a tentação nessa esfera humana, ou seja, no cenário humano, no contexto humano. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, três palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira palavra hebraica é machá, que significa teste, como a gente já falou, provação. Está lá em Deuteronômio, você vai lembrar lá, está lá em Deuteronômio 4:34, Deuteronômio 9:22 e Salmo 95:8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, perasma, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos 20:29, 1 Coríntios 10:13, Tiago 1:2-12 e o verbo peirazo, testar, submeter-se à prova. João 6:6, Gálatas 6:1, Apocalipse 2:2,
10, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Isso na esfera humana. A gente vai abrir aqui só para a gente se situar. Nós vamos abrir aqui vamos lá, João 6,6. Vamos abrir no Novo Testamento. João, capítulo 6, versículo 6 também. Vamos lá, crente bom de Bíblia, show. João 6,6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. É aquele evento quando os discípulos vão no barco, depois da multiplicação de pães e peixes, aí lá no versículo anterior ele fala assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraste pão? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Quando eles não era no barco não, quando eles estão bem ali ensinando, então Jesus já sabia, ele colocou ele em teste, né? Ele já sei como fazer, só vou experimentar eles para ver que nível, que grau de fé eles estão. Então aqui, como ele colocou muito bem o pastor Zé Gomes, a palavra, assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, a palavra, o sentido daqui, na esfera humana, é isso. É nos colocar em prova, em teste, em experimento. Para fazer o quê? Para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. É melhor a gente abrirmos mais o texto para elucidar melhor essa nossa explanação, essa nossa explicação. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 20, versículo 19. Atos 20. Vamos lá, cadê Atos 20? Será que não está aqui não? Aqui, Atos, capítulo 20, versículo 19, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Agora vamos para Tiago. Tiago, capítulo 1, 12. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 12. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que assim o amam. Então, na esfera humana, às vezes vai acontecer isso para você querer fazer o mal, olha lá, de uma atração para fazer o mal. Então, diante da atração para fazer o mal, para querer tentar fazer uma coisa errada, a gente vai triunfar ali. Para quê? Para que não caia em tentação, para que não caia ali diante, a gente não seja derrubado pelos nossos próprios desejos diante da tentação que vem diante de nós, que vem ao nosso caminho, ao nosso encontro. Nós não podemos jamais cair nas tentações. O apóstolo Paulo passou por provações, o apóstolo Paulo passou por tentações, mas ele não cedeu, mas ele não caiu, ele triunfou diante da tentação, ele triunfou diante do teste que ele passou, diante do experimento que ele passou ali na sua vida ministerial. Vamos ao ponto 2 agora, nós vamos correr um pouco, para não ficar um vídeo muito longo, como eu já falei. Muitos não têm paciência de ficar até o fim, assistindo um irmão tão chato, falando aqui, falando. Enfim, vamos lá. Ponto 2. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Está lá em Gênesis 3, a gente já sabe, você já sabe da história toda, né? E também de dentro do ser humano. Tiago 1, a gente leu agora Tiago 1, 14 a 15. Vamos voltar lá, nós lemos o versículo anterior.
mais aqui em Tiago de 1, capítulo 1, versículo 14 e 15. 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, como ele falou aqui, a concupiscência aqui, a palavra engodado é seduzido. Seduzido por quê? Seduzido pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos desenfreados. Ela tem origem no diabo, quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito da vida estabelecido por Deus. Já que nasce dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando no lugar de darmos primazia, ou seja, primeiro lugar, ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias das tentações se processam na esfera humana. Então a primeira tentação do diabo, ele põe à prova, teste, enfim, e a outra vai na nossa esfera humana, onde nós queremos ceder ao meu desejo da carne, ceder ao desejo de querer fazer o mal contra o meu corpo, na verdade. Vício, quem usa DRO em tarará, tarará, não posso falar o nome. Quem tem vício também em prosti, e aí vai. E, enfim, outros desejos que as pessoas têm, isso eu vou falar mesmo, adultério e o homem, não dá para falar essa palavra aqui, eu acho que não tem como falar. Ou tem, não sei, será que eu falo? Ou não, melhor não, mas você vai entender. Pessoas que casam com o mesmo sexo, enfim, pessoas que têm prazer em crianças e animais e tudo mais. E vícios de bebida alcoólica, vícios de droga, eu vou ter que falar mesmo, tem que ser rasgado, não adianta, não adianta passar a manteiga no bigode do gato, não, tem que falar. Vícios de bebida alcoólica, de drogas, de prostituição e de outras coisas mais que desagradam a Deus. Então o que acontece? São duas vezes que acontece a tentação. O diabo, como aconteceu na vida de Cristo, e Cristo não tinha desejos carnais, assim como querer pecar, querer beber, querer se drogar, se prostituir, não. Satanás que apresentou os pratos para ele. E ele não cedeu à tentação. E outra na esfera humana, que dentro de nós, desejo de querer fazer o mal, desejo de matar, desejo de querer prejudicar o próximo, enfim, o desejo de querer satisfazer o desejo da carne e não o desejo do espírito. Querer fazer com que a carne ganhe o espírito, quando na verdade quem tem que ganhar a carne é o espírito. É o espírito que tem que vencer. A carne sempre vai ter que perder. E perde através do quê? Do jejum. Por isso que é importante o cristão ele estar com os 3 tripés. É o tripé da oração, do jejum e da palavra de Deus. Para quê? Para que vença as investidas de Satanás e seus demônios. Ponto 3. Tentação, um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado ou provado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Tiago 1,13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago 1, 2, 4. Mateus 5, 48. Vamos lá, já está aberto Mateus 5, 48, diz assim, ó. Mateus 5, 48, vamos lá. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para aperfeiçoar com o caráter de Cristo, caráter de Deus. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana.
Mateus 5:28. Mateus 5:28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, para desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Então, é eu que estou com desejo de querer pecar. Sou eu que estou com desejo de querer adulterar, de querer me prostituir. Se eu olhar para uma mulher, já eu que sou casado, apesar de não estar com a aliança que eu acabei perdendo, mas se eu começar a desejar uma outra mulher, se eu começar a olhar meio diferente para uma outra mulher, desejando ela, eu já estou com ela pecando. É como se eu já estivesse indo para a cama com ela. É como se eu já tivesse consumido o ato com ela. Então, eu estou traindo a minha mulher. Através de olhar, não, mas você não... Não, mas eu já estou desejando no meu coração. Se eu tivesse uma oportunidade, é como se eu quisesse dizer, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia com essa mulher, eu sairia com ela, eu me deitaria com ela. Enfim, é você querer. Se eu tivesse chance, se ela me desse chance, eu não iria desperdiçar. Então, essa tensão na esfera humana, ela é dentro de nós, é uma luta da carne. Então, por isso que nós temos que dominar a carne. Daqui a pouco eu vou voltar, vou trazer um tripézinho para vocês olharem como é o nosso tripé espiritual da vida do cristão. Nós vamos aqui a um breve intervalo e voltamos já já com o tópico de número 2.